Som. Meus irmãos, existem algumas frases retóricas que normalmente utilizamos e que comunicam um certo fundo de verdade lógica. Por exemplo, o que se planta se colhe. Tem uma outra frase pronunciada que para algumas pessoas pode carregar uma certa dose de sentimento vingativo. Aqui se faz, aqui se paga. Ainda mais quando a gente fala assim, né? Como eu estou dizendo, aqui se faz, aqui se paga. Entre essas e outras frases, existem muitas. Mas deixe-me citar algumas que talvez faz ou já fez parte do seu repertório. Quem semeia ventos, colhe tempestades. A vida devolve aquilo que se oferece. Toda ação gera uma reação. O que vai, volta. Que a gente chama que é a lei do retorno. O destino é o reflexo das suas escolhas. Quem trilha o mau caminho, tropeça na sua própria armadilha. Essa parece não ser tão comum, mas carrega o mesmo conceito. A justiça tarda, mas não falha. A gente costuma dizer isso. Cada um colhe o fruto da árvore que plantou. E mais um aqui. A vida cobra, mais cedo ou mais tarde. Esses provérbios populares comunicam mesmo algumas verdades. É fato. Eles não carregam verdades absolutas, que não é uma regra ipsis literi. E nem mesmo eles são inerrantes, mas mantêm uma lógica natural. Em todos eles carregam uma lógica natural. O fato que somos responsáveis de cada ato que realizamos e que a vida se torna uma instrumentalidade, ou é uma instrumentalidade, que muitas vezes Deus se utiliza para nos recompensar, nos dar o pagamento. A vida é um instrumento que Deus usa para nos dar a recompensa, o pagamento. As frases que eu trouxe para vocês, estes provérbios populares, como eu disse, não são inerrantes, elas comunicam uma espécie de justiça retributiva. Porque naturalmente, irmãos, carregamos esse sentimento dentro de nós. Nós carregamos esse sentimento em nós. Uma espécie de justiça retributiva. Você tem isso em você. Quando você olha a injustiça no mundo, quando você vê alguma coisa que foge à lógica humana de se viver de maneira ordinária, naturalmente o sentimento convulsiona dentro de você. A gente pode dizer que é esse sentimento de justiça retributiva. A gente quer que o mal tenha o seu pagamento. A gente deseja que as pessoas que agem de boa fé também recebam por causa disso. Todos nós temos esse sentimento de justiça retributiva. Esses provérbios que eu acabei de dizer, provérbios comuns que nós usamos, não é errado falá-los. Carregam esse sentimento. Nós temos isso. Mas ouça o que o apóstolo Paulo, agora inspirado por Deus, os provérbios populares não têm a inspiração de Deus. Mas essa palavra de Paulo em Gálatas capítulo 6, versículo 7, ela é inspirada. E olha o que Paulo diz. Revelação de Deus.
não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Vamos ler esse verso? Esse verso está projetado aqui? Projeta aí, por favor, minha filha, e vamos ler. Que a gente fala tanto os provérbios, né, comuns, como eu acabei de dizer, os provérbios naturais. Vamos falar em alto bom som. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Está projetado? Joga aí, minha filha. Tá? Vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Se de alguma forma, eu não sei, esses provérbios populares que carregam aspirações, em alguma medida, desta passagem que acabamos de ler, o fato é que existe uma justiça retributiva das nossas ações que somos responsáveis. Tudo que você faz, que você pensa, que você planta, você vai colher. E isso também chamamos de justiça retributiva. Vem da parte de Deus. Deus dá o pagamento. Ninguém pode se enganar. Nós iremos colher sempre o que plantamos. Tanto aqui nessa vida como no porvir. Você planta justiça, você vai colher justiça. Você planta injustiça, você vai colher injustiça. E hoje veremos o triste desfecho de Amã. Um homem que semeou ódio mortal e colheu para si mesmo repentina destruição. O tema do capítulo 7, livro de Esther, que iremos considerar dos versos 1 ao verso 10, é: o feitiço virou contra o feiticeiro. O feitiço virou contra o feiticeiro. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado porque nós estamos agora com a palavra aberta para ouvir o Senhor falar conosco. E nós te pedimos, Senhor, iluminação. Essa hora queremos e desejamos que o Senhor alimente nossa alma, confronte os pecados que nós carregamos dentro de nós, porque queremos, Senhor, que eles saiam das nossas vidas, sejam expurgados de nós. E para tanto, Senhor, a ação do Espírito Santo é a que realiza o convencimento nos nossos corações. Eu peço a Ti, meu Deus, que leve a Tua palavra a cada coração, que desça do ouvido ao coração, fazendo a mudança que o Senhor deseja. Os irmãos que estão aqui, Senhor, ouvindo, e os que nos acompanham pela transmissão na internet, que o Senhor possa nos alcançar. Usa-me, meu Deus, eu lhe peço humildemente, guia meus lábios, meu coração, que eu seja um instrumento da Tua vontade, neste momento, para a edificação do Teu povo, Senhor. É o que eu clamo, que lhe peço humildemente, no nome de Jesus. Amém. O feitiço virou contra o feiticeiro, é o tema da nossa mensagem. A primeira cena eu chamei de o banquete decisivo e a exposição na hora certa. No sermão passado, essa primeira cena ela vai cobrir verso 1 ao verso 4. Mas no sermão passado nós vimos aquele ponto de transição, quando Amã, desnorteado, estava ainda discutindo com sua esposa e seus sábios, os bajuladores ali, sobre a vergonha acachapante que ele havia recebido e que não conseguiu administrar. Ele teve de honrar publicamente um inimigo que ele queria morto, dependurado numa forca monumental. Vocês lembram disso? E ele precisou sair pelas ruas, a praça da cidadela de Suzã, proclamando que Mordecai era aquele que o rei queria honrar.
Naquele tipo de presságio, eles estavam conversando e você viu um tipo de presságio em que as palavras daqueles conselheiros de Amã naquele momento diziam para ele desistir daquele macabro plano e sórdido plano que ele tinha contra Mordecai e os judeus. E naquela cena, o autor nos diz que alguns eunucos do rei chegaram e levaram Amã para o segundo banquete. E a gente vai ver mais tarde que lá no segundo banquete já era tarde demais para aquele que dantes era o primeiro-ministro do império da Média e da Pérsia, homem opulente, homem forte, homem em que ninguém poderia levantar nenhum tipo de pensamento de insulto. Veja aí o verso 1. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté. Eles estão entrando agora no palácio real para participar desse segundo banquete. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esté: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Fartura, meus irmãos, sem igual. Aroma, muitas iguarias, pratos exóticos, muita textura, muito aroma, mesa repletíssima, tudo que o rei tem direito. E como os irmãos já bem sabem, este é o mundo de Xerxes. Ele gosta de banquetes extravagantes, ele gosta de muita bebida e da mais alta qualidade. O rei está muito feliz naquela hora. Tudo está muito apetitoso. O coração do rei Assuero esbanja alegria, contentamento, satisfação. Ele é valorizado, ele é honrado. Imagine o rei sentado à mesa, comendo com muita alegria toda aquela fartura e a riqueza que ele tem. Mas, do outro lado, o outro convidado não está feliz, ele não está alegre. É possível imaginar que sentado à mesa, o rei tão alegre e feliz, mas do outro lado, com toda aquela diversidade de comidas, com tudo aquelas bebidas, a mãe estivesse pensativo. Porque lembra? Eles tinham conversado e o conselho foi: desista disso. Ele estava pensativo, preocupado. O seu orgulho estava ferido, afinal, o presságio havia dito que algo pior poderia lhe acontecer. Aquele que ele queria com ânsia de morte, ser morto, havia sido honrado. Ele agora está pensativo e com a mente oprimida ali naquele banquete. Era o segundo banquete, meus irmãos, do segundo dia consecutivo. E quando chegou esse momento, o momento que a gente pode chamar de ponto alto, onde ia servir os vinhos começaram a ser servidos, e então o rei exclama: minha rainha, diga-me o que você deseja. Qual é o seu desejo mais íntimo do seu coração? Mesmo que seja a metade do reino, eu vou lhe dar. E vocês já sabem que essas palavras aqui do rei, eu já expliquei para vocês no sermão passado, significa o poder que ele tem e a condição que ele tem de fazer com que qualquer pedido que a rainha tivesse fosse realizado. Nada era impossível, digamos assim, com muitas aspas, ao Xerxes naquele momento. Então diga-me, rainha, e eu vou lhe dar o que você quiser. Então Esté se sente que aquele momento é o momento ideal, é o momento decisivo. Este é o banquete da decisão. Não percam de vista que para Esté, aquele momento ela fez a leitura que era decisivo, e ela havia passado, meus irmãos, vocês lembram, 3 dias em comunhão com Deus. Então ela pôde fazer a leitura certa, da hora certa. Ela passou 3 dias jejuando, sem comer e sem beber. E aí ela chamou o rei para um primeiro banquete. E ela fez a leitura, não era o primeiro momento. Antes do primeiro banquete, ela foi até a presença do rei e ela não revelou sua vontade ali. Ela trouxe o rei para um primeiro banquete, ela entendia que não era o momento correto. E no segundo banquete ela fez a leitura, ela teve o discernimento de que esse banquete sim é o banquete decisivo. E você?
Você já se preparou para esse dia? Para o dia de hoje? Talvez o dia de hoje seja o dia do banquete da tua decisão. Você já começou a trilhar o caminho que Esté trilhou lá no capítulo 5? Que foi o caminho da contrição com Deus? Eu espero que você tenha feito isso, porque o dia da decisão vai chegar. Você já caminhou ou está caminhando na cumplicidade, na simplicidade e na sabedoria? Porque foram esses passos que Radassa fez para que, quando o momento certo chegasse, ela pudesse estar pronta. O seu coração estava completamente rendido a Deus e confiante em Deus. Em nosso destino, meus irmãos, Deus também já preparou o dia e o momento certo, o banquete decisivo, onde você vai ter que mostrar sabedoria, e onde será o desfecho de muitas coisas na sua vida. É o momento da decisão, onde você vai ter que tomar uma escolha. E você está se preparando para esse dia? Você está fazendo como Esté fez? Você tem orado, jejuado? Porque nós pregamos aqui, eu preguei sobre isso. Devemos nos preparar em oração e jejum aqui na história de Esté. Porque o dia está chegando da tua decisão, o dia do banquete decisivo da sua vida. E o que nos cabe? Nos cabe estarmos preparados, mente e coração, meus queridos, sendo dirigidos por Deus de maneira sábia, humilde, como a rainha Esté, confiando inteiramente em Deus para esse dia. Se prepare, porque esse dia vai chegar, você não vai ter como fugir dele. O problema aqui é se você vai estar pronto para fazer a leitura certa, ou se você vai se precipitar. Se há uma desconexão com Deus, você vai se precipitar. Esté chegou no momento decisivo e agora ela vai ter que revelar a sua identidade para o rei. Ela vai ter que revelar expor os planos sórdidos do seu inimigo. Ela vai ter que revelar todas estas coisas, e ela vai provar ali naquele momento que ela tem resignação e coragem. Se prepare para o clímax da sua vida, porque nossa vida vai caminhando, irmãos, para um ponto alto. Na nossa história, em vários momentos da nossa vida, tem um momento que ela vai ascendendo para o ponto principal, para um desfecho, em cada momento e ciclo da nossa vida. A história que você está andando, caminhando na sua própria vida, ela chega a um ponto em que você vai ter que tomar uma decisão, uma escolha, e você precisa estar preparado para ela. Você precisa de coragem, você precisa de resignação, você precisa de fé, você precisa estar pronto. Se prepare para o clímax da sua vida. No enredo de Esté, a gente está esperando esse momento, e chegou a hora em que o inimigo vai ser desmascarado, e a gente vai ver isso aqui. Então na nossa vida a gente chega a um momento crucial, e nessa hora a gente precisa ter fé. Se prepare em oração, com jejum, se prepare consagrando a sua vida a Deus, até que a hora que já está escrita chegue, e o dia em que Deus vai te dar força que você precisa para você enfrentar este ponto alto da sua vida. Não corra, não tema, Deus estará com você. Se prepare, se apronte, apronte teu coração. Na consagração com Deus, meus irmãos, Ele nos mostrará o que nós precisamos deixar. Ele vai mostrar o que você precisa perdoar. Ele vai te mostrar como você precisa se arrepender. Ele vai provar a você aquilo que você precisa expurgar do seu coração, onde você precisa ser paciente, onde você precisa ter equilíbrio. Deus vai te mostrar isso quando você está conectado com Ele em oração, quando você está caminhando em sabedoria. Ele vai lhe dar estas coisas. Se apronte para o momento decisivo, onde você vai entender e conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E isso, meus irmãos, é para cada um de nós aqui. Nenhum de nós deixaremos de ter pontos, ou este momento, ou momentos da nossa vida onde
a gente vai ter o desfecho de muitas coisas. Ainda nesta cena, a rainha Esté vai expor o seu desejo mais íntimo para o seu marido. Veja comigo o verso 3. Então respondeu a rainha Esté e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Esté roga ao rei, que obviamente está investido de toda a autoridade, o poder de preservar a sua vida e a vida do seu povo. Este é o desejo. O desejo de Esté é a preservação do seu povo. Eu posso imaginar, meus irmãos, quando o rei Assuero ouviu o desejo de sua esposa, aquilo que ela trazia no recôndito do seu coração, ele deve ter franzido as sobrancelhas e pensado: como assim? Preservar a vida da minha esposa e a vida do seu povo? Que povo é esse? Que mal pode estar para ocorrer a ela e ao povo que ela diz ter? Esté está segura, irmãos, e resoluta. Ela está segura nas mãos de Deus, porque lembrem, ela primeiro encontrou o favor de Deus. Quando encontramos o favor de Deus, nós estamos resolutos e confiantes. Ela tem a confiança de pedir ao seu marido algo que ele deveria passar por sobre uma lei que já havia sido ratificada. E ela continua dizendo, ela vai dar explicação ao seu marido. Verso 4. Porque fomos vendidos. Ela viu a face do seu marido e o rei, preocupado com aquilo que ela tinha dito. E aí ela dá a explicativa. Porque fomos vendidos. Eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Esté havia lido na íntegra aquele edito, meus irmãos, que decretava o extermínio dos judeus. E ela citou as palavras centrais deste edito, deste decreto. Ela falou para o rei: meu rei, o decreto que foi sancionado por ti está lá marcando o dia para que nós, os judeus, sejam destruídos, mortos e aniquilados. Este era o conteúdo central do decreto que havia já corrido por todo o império. E ela disse ao rei que a sua situação era muito grave. Por quê, meus irmãos? Ela disse assim: meu rei, se nós fôssemos vendidos como escravos, estávamos dispostos até a te servir em escravidão por toda a vida. Isso não seria para nós problema nenhum. Mas o que de fato este decreto nos faz aguardar é uma sorte triste. Seremos destruídos e aniquilados. Haverá um dia marcado, meu rei, que todo o meu povo e eu inclusivamente seremos mortos. Agora veja a segunda cena. A segunda cena eu chamei de o inimigo é desmascarado. Agora aqui a gente vai ler o verso 5 até o verso 7. Nesta cena, depois de o rei ouvir as palavras de Esté, o rei fica furioso. Se acende uma ira contra aquele a quem ele ofereceu ou conferiu grande autoridade, que foi o primeiro-ministro Amã. Verso 5. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é este? E onde está este cujo coração o instigou a fazer assim?
O rei não ficou perplexo, não sei se você percebe, mas o rei não ficou perplexo ao saber que a sua esposa tinha um povo distinto. Ele ficou intrigado em saber que havia alguém tão cruel no seu reino e que tinha um pensamento tão destrutivo no seu reino e que fez ou persuadiu ele a assinar um decreto dessa natureza. Quem teria tal coração maligno de pensar com requinte de perversidade estas coisas desta natureza? Isso é o que indagou o coração do rei Xerxes. Mas isso parece só um pouco contraditório. Você lembra que foi ele mesmo que marcou com seu anel e confirmou, meus irmãos, isso que Amã havia dito? Não foi ele que fez isso? Não parece ser contraditório? Como é que ele que assinou o decreto agora está perguntando a Ester: quem é este que tem esse coração tão perverso e maligno assim? Mas não é contraditório não, meus irmãos. É só a gente ir lá, por favor, capítulo 3, versículo 8. Isso vai ficar bem claro para a gente. A gente já passou por ele, mas eu tenho que trazer de volta aqui para que você possa ver o contexto e não entender equivocadamente que Assuero está se contradizendo aqui. Porque ele não está se contradizendo. Quando Amã chegou Amã sabia tudo o que queria. E o rei sempre era aquele que era um tipo Maria vai com as outras. Ele não mede nada, para ele tudo está bom. Todas as ideias que chegam para ele, ele vai lá e assina. Ele não avalia nada. Ele só entende que tem o poder. É o que ele diz: eu faço o que eu quero, eu tenho poder para isso. Então ele assina o que vier na mão dele. É aquele tipo cara que não lê o contrato, né? Não lê o contrato, chega lá, puf, passa o tempo, aí você vê em qual enrascada você entrou. Então é isso aqui que está acontecendo. Capítulo 3, versículo 8. Aqui são as palavras de Amã. Há certo povo espalhado e distribuído entre os povos em todas as províncias do teu reino, 127 províncias, cujas leis são diferentes de todos os povos e que não cumprem as leis do rei. Ele não está dizendo que povo é, ele apenas diz: há um certo povo. Então, para o rei, ele não sabe se é judeu, se é quem quer que seja, e de qual naturalidade seja este povo. Ele simplesmente focou: deve ser um povo que não me obedece, que é rebelde contra mim. Foi lá e puf, pode mandar matar, faça o que você quiser. Ele não imaginava que era o povo da sua esposa, e que era o povo, e que ali estaria também a vida da sua própria rainha. Aqui vemos claramente que Amã não revelou o que Assuero, não revelou a Assuero que iria destruir o povo judeu. Agora veja o verso 6. No verso 6, a rainha desmascara, que é a cena desse ponto que nós estamos. Ela vai desmascarar o seu adversário. Ester vai falar, e essa fala de Ester vai cair como uma bomba na cabeça de Amã. Olha o verso 6. Respondeu Ester: o adversário e inimigo é este mau Amã. Foi como uma bomba que caísse sobre a cabeça de Amã. É como se o castelo dele desmoronasse de vez. Lembra, irmãos? Já está ruindo tudo. E agora, essa fala da rainha faz tudo desabar. Veja a parte B do verso 6. Olhem isso no texto. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Imagina, ele não tem para onde correr. Amã, que antes estava ou imaginava ter a hegemonia do rei e da rainha, porque ele havia dito: somente a rainha me chamou para comer à mesa dela junto com o rei, somente a mim. Agora ele está diante de uma possível destruição. Ele está prevendo a sua destruição. A rainha Ester chamou ele de mau, maligno. Ester está dizendo que os intentos do coração de Amã foram malignos, foram eivados de um pensamento dirigido por Satanás, pelo diabo. Meus irmãos, as pessoas
Abra os ouvidos para o que eu vou dizer a vocês. As pessoas que insistem em maus pensamentos, em pensamentos sórdidos e destrutivos, eles estão a serviço do diabo. É isso aqui que a gente está vendo delatar. Este Amã serve ao diabo, ele é maligno. Satanás tem vários servos em Suzã. Pessoas que nutrem sentimentos estranhos no coração, pessoas que têm a sua alma conduzida por tudo que é destrutivo, pensamento destrutivo, comportamento destrutivo. Isso prova que tal indivíduo está servindo ao diabo naquela hora. É mau. Mas aqueles que andam com esta máscara, como Amã, porque Assuero não conseguia entender quem era de fato Amã. Amã carregava os desígnios de Satanás no coração, mas parecia um bom ministro, alguém que estava ali para apoiar o rei o tempo inteiro. Mas o que na verdade no coração de Amã falava mais alto era a sua própria vontade, os seus próprios intentos, e que eram malignos. Então aqueles que andam neste mundo com máscaras e com intuitos malignos no coração, vai chegar o dia que estes sórdidos pensamentos vão ser expostos, e todos vão ver, todos vão ouvir. E nesta hora, estes macabros pensamentos vão ficar expostos, e esta máscara haverá de ter caído. É a soberania de Deus, meus irmãos, que nós vemos aqui no livro de Esther. Deus não está parado neste mundo. Deus está se movendo na história e neste mundo, querido irmão. Você que está aqui me ouvindo, você que está acompanhando essa transmissão dessa pregação, não pense que você não está sozinha neste mundo, sozinho neste mundo. Não pense que você não tem os olhos de Deus sobre o que você pensa, sobre o que está no seu coração. Os olhos de Xerxes não conseguiam enxergar o coração de Amã, mas Deus via, Deus sabia, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, Deus está de olho em você. Não pense que seus planos sórdidos e as suas aspirações malignas, como Amã, estão escondidas dos olhos de Deus. Deus está vendo tudo e dará o pagamento, dará a recompensa. Você pode enganar homens, mas de Deus não se zomba, como nós lemos aqui introdutoriamente. Você pode facear uma face perfeita para as pessoas, mas Deus conhece o coração e os maus desígnios que está dentro dele. E saiba de uma coisa: o mal nunca vai prevalecer, o mal nunca vencerá, o mal sempre será derrotado. Por isso desista, você que me ouve, desista dos seus planos sórdidos e abandone a crueldade do seu coração, abandone os pensamentos perversos, abandone a indignidade, abandone os desejos de destruição contra o que seja, contra o seu próximo, até mesmo que ele seja alguém que te fez algum mal. Não pague o mal com o mal. A Bíblia não nos dá este caminho. Nós não retribuímos mal com mal, queridos. Nós pagamos com bem. O que Jesus fez com aqueles que estavam o crucificando? Ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Esse deve ser o nosso coração e o nosso sentimento. Não carregue sentimentos destrutivos dentro de você. Não viva com uma máscara, porque ela vai cair em algum momento, como a de Amã está caindo, como Amã está sendo desmascarado. O castelo vai ruir, a tua fortaleza vai desabar. Então a destruição recairá contra você mesmo, se você não se arrepender. Não dá para viver, meus irmãos, a vida achando que nunca seremos encontrados. Não dá para viver a vida achando que podemos nos esconder o tempo inteiro. Não dá para pensar que o tempo todo nós vamos conseguir ludibriar as pessoas. Um dia as realidades se apresentam. Isso para mim e para todos que estão aqui. Converta-se de verdade.
vai a Deus em verdade, em espírito e em verdade. Então, aquilo que é perverso sairá do teu coração, porque você vai se encontrar com Deus. E Deus vai retirar isso de você. Ele vai lhe dar um novo coração. Talvez você esteja achando as minhas palavras duras demais. Talvez você está me considerando enfático demais. Mas deixe eu lhe ler um texto da palavra do Senhor em Salmos capítulo 7. Salmos capítulo 7, versículo 10. Versículo 10 ao versículo 16. É muito mais contundente do que o que eu estou dizendo. Lá o salmista diz assim: Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Isso aqui não é o diabo não, é Deus. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dar à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que fez. A sua malícia lhe recairá sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Deus, meus irmãos, dará retribuição ao perverso que não se arrepende. Ele já armou o arco, ele já afiou a espada. Deus destruirá o maligno. Deus é amor, Ele ama intensamente. Ele ama todos os dias, mas todos os dias também, como nós lemos, Ele manifesta a sua ira. Deus está irado. Arrependa-se, ouça o conselho bíblico. No verso 7, em Esther, você vê o furor do rei se acender contra Amã. Se o furor de um rei humano se acende contra um homem, quanto mais o furor do rei do universo. Não queira que o furor de Deus se acenda contra ti, por causa da dureza do coração, por causa da perversidade que não quer deixar. Se um rei humano tem poder para destruir quem ele quiser, quanto mais o Deus do universo, que tem o coração de todos nas suas mãos. O rei Assuero pode destruir Amã, como fará. Mas veja que o rei Amã, o rei Assuero, ainda tem limitações. Ele não conseguiu, ele foi ludibriado por muito tempo. Mas de Deus não. Deus não é enganado, Deus sabe, Deus vê. Nós não escondemos nada de Deus. Verso 7. O rei no seu furor se levantou do banquete do vinho. Ele se levanta da mesa quando Esther diz aquelas palavras. E quando ele se depara com a realidade de que o seu primeiro-ministro, alguém que ele deu poder e confiança, é este homem maligno, ele se levanta da mesa com todo o furor. Ele sai do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio, como que se ele fosse buscar vento, ar. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu o mal contra ele, já estava determinado pelo rei. Ele já fez a leitura certa. Vocês lembram que Amã não é um cara bobo. Ele é um cara inteligente. Ele sabe ler as coisas. Você lembra que quando ele chegou para pedir, para enforcar Mordecai, ele ficou no lugar certo? Que era o pátio exterior? Porque se ele vai direto, ele sabe que ele poderia ser aniquilado. Então ele sabe que ele não pode correr atrás do rei para o jardim, porque ele já leu, ele já sabe o que vai acontecer. O rei se levantou da mesa enfurecido e foi para o jardim. Talvez ele estava pensando ali, irmãos, é uma conjectura. Talvez ele estivesse pensado: que homem cruel é este, que deseja o fim até mesmo da minha própria esposa, o fim da minha própria família. Imaginem, meus irmãos, enquanto o fiel Mordecai estava à porta do rei,
sem nenhum prestígio e destaque durante muito tempo. O cruel Amã carregava sentimento genocida no seu coração, mas estava sempre assentado à mesa do rei. Cuidado, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você traz para perto de si. Muitas vezes você se frustra, nós nos frustramos, muitas vezes nós nos decepcionamos, porque nós abrimos, irmãos, o nosso coração para todo mundo de qualquer maneira, sem avaliar direito, sem orar, sem fazer algumas considerações, sem a gente pesar os fatos. Amã anda com o rei, come com o rei, sorri com o rei, mas é um homem cruel, perverso. Cuidado com quem você anda. Pessoas cruéis e pessoas de pensamentos malignos, sabe o que elas fazem? O que podemos dizer, uma das coisas que melhor elas sabem fazer, esconder direitinho suas intenções. Elas escondem as suas intenções direitinho, principalmente quando elas têm algum desejo, quando elas têm alguma coisa que elas querem. Ela vai te ludibriando, ela vai ganhando campo, ela vai tomando espaço, até que você esteja rendido. Pessoas cruéis sabem fazer isso, esconder os intentos malignos do seu coração. Lembrem o que a Escritura diz, que anjos demoníacos se fazem até de anjos de luz e conseguem enganar alguns. A história mostra, meus irmãos, nos livros didáticos, porque você sabe que essa história aqui de Esther, ela tem paralelo em muitos livros históricos. E a história, nos livros didáticos, mostra que Xerxes, aqui em Esther, chamado de Assuero, não aprendeu com este mau exemplo de Amã. Porque anos mais à frente, ele, no ano de 465, Xerxes sofreu uma conspiração no seu próprio palácio, liderado por um homem de sua própria confiança. Não está na Bíblia isso, mas a história está escrita, que um homem chamado Abano, que era o líder da guarda real, este homem entrou em um conchavo com um mordomo, um eunuco chamado Mitridade, isso está em livros históricos, muitos historiadores confiáveis apontam isso. Estes homens serviam no palácio, mas o rei estava dormindo e foi assassinado dormindo. Pessoas da sua própria confiança, mas com desígnios malignos no coração. Assuero não aprendeu. É melhor que você aprenda. É melhor que você aprenda com quem você anda. Isso em tudo, irmãos, com quem a gente escolhe para casar, com quem a gente escolhe para fazer uma aliança de uma empresa, digamos, vai ter um negócio, quer fazer um negócio, e aquela pessoa parece ser especialista naquilo, e parece que aquele negócio vai dar muito certo, porque aquela pessoa tem toda a habilidade. E o coração? E o coração? A habilidade não é suficiente para nada. O que vale é o coração. A habilidade tem o seu lugar, mas o que vale é o coração. A pessoa honesta, a pessoa sincera, mesmo que não tenha capacidades, irmãos, mesmo que não tenha formação, mesmo que não tenha preparo, a primeira coisa que ela vai lhe dizer é isso: não sei, mas estou aqui para te ajudar. E aí ela vai crescendo com você, naturalmente. Cuidado com quem você traz para perto de você. A gente precisa ter prudência, irmãos, porque a gente não sabe, a gente não tem a categoria de entender de cara, assim, bate pronto, o que está lá dentro do coração de alguém. Ironia, não é? O judeu herói, que a gente sabe que é Mordecai, que Amã quer destruir, foi honrado daquela maneira tão maravilhosa que a gente viu. A rainha, que é uma judia, que estava dentro de um decreto para ser destruída, agora Amã está pedindo clemência.
E por que ele ficou no palácio? Ali com Esté e não correu para o jardim para pedir socorro ao rei? Lógico. Vocês lembram que nós lemos? O rei disse: peça-me, rainha, o que você me pedir, e eu vou lhe dar. Então ele deve ter presumido: se a rainha pedir por perdão e misericórdia, para que o rei não me destrua, então ele vai ouvir, porque tudo que a rainha pedir, o rei vai dar. Então ele, espertalhão, tentou essa última sacada. Só, meus irmãos, que já era tarde demais. O feitiço já tinha virado contra o feiticeiro. Essa é a última cena. Versículo 8 ao versículo 10. O nome dessa cena é o título da mensagem. Já era tarde demais, né? O feitiço, ele virou contra o feiticeiro. Veja aí comigo. Verso 8. Tornando o rei do jardim, porque Amã ficou, o rei foi. Quando o rei volta do jardim, do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se estava Esté. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Meus irmãos, o desespero de Amã, e Amã estava tão desnorteado, o desespero foi tão grande que ele não mediu consequências. Deu aquele branco nele, o desespero, tudo que ele queria era uma oportunidade de não morrer, não ser destruído naquela hora. E por que ele não mediu as consequências? Porque na lei dos persas existia uma regra. Os comentaristas, quando chegam neste ponto aqui, os comentaristas bíblicos, quando eles chegam neste ponto aqui, eles dizem que havia uma espécie de regra entre os persas, que ninguém poderia se aproximar tão assim, de uma maneira tão próxima, desculpa a redundância, ninguém poderia chegar tão aproximadamente da rainha sem autorização. E quem assim fizesse, chegasse tão perto da rainha como Amã fez, se jogando no seu divã, para pedir a ela clemência. Imagine um homem desesperado: o que eu vou fazer? Rainha Esther! Se joga aos pés dela. Alguém que se aproximasse assim da rainha de uma forma tão leviana, dessa maneira, estaria insultando a honra do rei. Ninguém podia chegar tão próximo da rainha, porque isso era lido como um insulto à honra do rei e à honra da própria rainha. A rainha era intocável. E segundo tradições, nem se levantava a face para a rainha, nem se olhava nos olhos da rainha, porque isso era um insulto contra o rei. Quando o rei Assuero entrou no palácio, furioso, porque ele estava fervendo contra Amã, e ele viu Amã caído no divã. O divã aqui era uma espécie de leito, que no passado as pessoas se reclinavam para comer, para fazer refeições. Lembrem-se, eles estão em uma refeição, não é o segundo da refeição? Então, no lugar onde a rainha fazia a sua refeição, tinha um lugar apropriado onde ela se deitava, ou se reclinava para comer. E aí o Amã se jogou ali para buscar clemência. E quando o rei chegou e viu aquela cena, o que o rei pode ter pensado? Amã se aproveitou, bêbado, inconsequentemente, aproveitou a minha retirada, porque ele foi até o jardim, daqui que ele voltasse. Ao voltar, ele tentou aproveitar-se a minha ausência, e bêbado, ele tentou forçar a minha rainha. Ele tentou estuprar a minha mulher. Porque a palavra forçar aqui, no texto, conota isso. Indica uma tentativa de agressão sexual. A gente sabe, lendo daqui, mas a gente está olhando a cena, né, irmãos? A gente está vendo o filme acontecendo. O rei Assuero é um personagem, ele não está ali dentro quando ele viu o porquê que Amã gritou por socorro à rainha. Ele estava lá no jardim, e quando ele vem, ele presume que ele queria estuprar ou fazer algum crime sexual contra a sua mulher. E aí, meus irmãos, quando o rei gritou e bradou por essa possibilidade, porque ele disse em alto e bom som aqui, aquilo que ele tinha presumido, e o autor escreveu,
Por acaso ele quer forçar a rainha na minha própria casa? Quando o rei bradou isso, então, essa possibilidade que estava ali se avizinhando, então os eunucos chegaram e encapuzaram Amã, colocaram um capuz sobre Amã. E todo mundo que era encapuzado, meus irmãos, pelos eunucos do rei, já sabia o que significava aqui. Quando colocaram o capuz na cabeça de Amã, o destino dele já estava selado. Verso 9. Então disse Rabona, ou Abona, ou Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe, depois de encapuzado, eis que existe a casa de Amã, a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Disse então o rei: enforcai-o nela. Verso 10. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se apaziguou. Talvez você estava esperando por esse momento, né? Ai, morre, miserável. Meus irmãos, todos já sabiam no palácio quem era Amã, menos Assuero. Todos já sabiam, porque o próprio eunuco disse. Ele construiu uma forca monumental como um prédio de 8 andares, 22 metros de alturas. E ele queria pendurar nela o rei, o herói judeu que você louvou poucas horas atrás. O feitiço virou contra o feiticeiro. O pecado alcançou Amã e caiu sobre a sua própria cabeça. Amã caiu na sua própria arapuca. Se você que me ouve esta manhã não abandonar o seu pecado, enquanto é tempo, esse pecado vai enxergar você, vai te alcançar, a menos que você se arrependa e se converta, a menos que você creia em Jesus Cristo para a libertação da sua vida e para a liberação da sua vida. Jesus Cristo, ele tem poder para purificar o coração mais maligno que existe. A menos que você não se encontre com Cristo e Ele purifique o seu coração, este pecado que está dentro de você, um dia vai te encontrar e vai te destruir. Esta arapuca em que você está montando vai ser contra você mesmo, você vai cair nela mesmo. Tome cuidado. Não resista por natureza dura. Confesse o pecado. Faça o que Mordecai fez. Faça o que Esté fez. Aproxime-se de Deus. Abandone toda a depravação, todo sentimento destrutivo. Corra para Deus. Se acolha em Deus. Ele vai mover todas as coisas para o seu bem. Vai limpar o seu coração. No final do verso 10 você viu que a fúria do rei foi aplacada. Mas você sabe que existe um Deus no céu que está irado. Abra comigo aí, por favor, Romanos 1:18. Deus está irado todos os dias, nós vimos no texto em Salmos. Mas deixa eu reforçar isso aqui para você. Romanos 1:18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversidão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus, meus irmãos, está acesa todos os dias. Todos que vivem de maneira perversa confrontam a Deus, são rebeldes contra Deus. Eles vivem adorando e servindo a criatura, amando as suas próprias paixões, idolatrando o seu próprio eu. Mas serão entregues nesta vida às suas próprias paixões infames, como diz lá o contexto de Romanos. Mesmo que sua consciência prove que existe um Deus, eles vivem como se não existisse Deus. Eles resistem à vontade de Deus se rebelando, porque colocam os seus sentimentos malignos em primeira instância. Eles rejeitam a provisão que Deus fez. Qual é a provisão que Deus fez? Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho a este mundo e fez com que o seu Filho bebesse cada gota contida no cálice da ira de Deus. Se a ira do rei foi aplacada com a morte de um injustificável, a ira de Deus só poderia ser aplacada pela morte de um justo, o seu Filho.
O seu filho que ele enviou ao mundo para morrer em favor da sua vida e pagar os seus pecados. Enquanto você resiste e endurece o seu coração, você está agindo como Amã e você está rejeitando a provisão de Deus. Mas o justo já foi entregue e morreu por você. E morreu por aqueles que entendem a graça de Deus que perdoa todo pecado. Em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus nos fez justos com a morte do seu Filho justo, do Filho unigênito. Em Romanos, capítulo 3, versículo 25, versículo 26 diz: Deus ofereceu Cristo como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, porque na sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo, Jesus no caso, e justificador daqueles que têm fé em Cristo, em Jesus. Deus enviou o seu Filho para perdoar os seus pecados. Não resista esta provisão que Deus fez, porque também Cristo foi enviado a este mundo, como diz lá em 1 Pedro, porque Deus fez com que o seu Filho sofresse, ele sofreu os nossos pecados, e foi o justo morrendo pelos injustos, morto na sua própria carne, mas glorificado no Espírito. Então, quando você se rende a Deus, e você glorifica a Deus, você terá um fim glorioso, um fim vivificador, porque aquele que ressuscitou da morte, vivifica também todo aquele que se arrepende dos seus pecados. Corra para Deus, corra para Cristo Jesus, e tenha todos os seus pecados perdoados, seu coração lavado, e então, meu irmão, você não poderá ser parte daqueles em que o feitiço vira contra os feiticeiros, mas que a bênção e a provisão de Deus no seu Filho unigênito na cruz recaia sobre você, e você viva uma vida como aqueles que foram purificados. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E eu lhe peço, Senhor, que a Tua misericórdia e o Teu favor haja em cada coração aqui que ouviu essa mensagem. Embora, Senhor, não tenha sido perfeito, porque perfeito é o Senhor e justo nos seus caminhos. O desejo é que haja transformação, Senhor, mudança de vida, de caráter, de coração. Isso só quem pode fazer é o Espírito Santo, tomando estas vidas em Tuas mãos, aqueles que nos acompanham pela transmissão e os que estão aqui, Senhor, presencialmente. Peço ao Senhor, meu Deus, que mude-lhes o coração antes que seja tarde demais. Salve-os, que eles encontrem a cruz de Jesus Cristo e se arrependam ali com lágrimas e recebam a vida, o perdão e a salvação. No nome de Jesus oramos. Amém.